Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que muita gente acha que conhece, mas que tem uma profundidade, olha, surpreendente: a espiritualidade cristã. Vamos juntos para além dos rituais para tentar entender a experiência viva que moldou tantas vidas ao longo dos séculos. Bom, para começar, é fundamental a gente separar duas coisas que vivem sendo confundidas. De um lado, tem a religiosidade, que muitas vezes foca no que é externo, cumprir rituais, participar de uma instituição. Do outro lado, está a espiritualidade. E aí, a conversa é outra. É uma experiência vivida, uma relação pessoal, algo que acontece aqui dentro e que, de fato, tem o poder de transformar. É nessa segunda dimensão, a mais profunda, que a gente vai focar agora. Então, primeiro de tudo, vamos criar uma base sólida para a nossa conversa. O que é exatamente a espiritualidade cristã? A gente precisa de uma definição clara para guiar essa nossa exploração. E aqui está a essência da coisa. Espiritualidade cristã é a vivência prática e interior da fé. A palavra-chave aqui é prática. Sabe, não se trata de uma teoria abstrata, mas de algo que se manifesta no dia a dia. O grande objetivo é a união com Deus através de Cristo. E o resultado disso é uma vida com valores e comportamentos completamente reorientados por essa relação. E essa vivência, claro, começa por dentro. É uma jornada pessoal, profunda. Vamos agora dar uma olhada nas raízes históricas e em como essa busca pela alma foi evoluindo. E olha, isso não é nada recente. Lá no Novo Testamento, os primeiros cristãos já cultivavam práticas como a oração constante e o estudo das Escrituras. E não era como uma obrigação, mas sim como um jeito de se manterem conectados, conscientes da presença do Espírito Santo na vida deles. O mais interessante é ver como essa ideia foi mudando com o tempo. O percurso é fascinante. Começou com a oração e a comunidade sendo os pilares de tudo lá no Novo Testamento. Uma vivência bem coletiva. Séculos depois, figuras como Santo Agostinho dão uma virada radical para dentro, aprofundando a ideia de buscar Deus na interioridade da alma. E aí, na Idade Média, os místicos foram ainda mais fundo, descrevendo a união com Deus não como uma ideia, mas como uma experiência de amor avassalador. E essa frase, que é inspirada em místicos como São João da Cruz, resume isso perfeitamente. Não era uma busca só intelectual, entende? Era uma experiência de amor tão poderosa que era capaz de transformar uma pessoa por completo. Ok, depois de explorar essa dimensão interior tão profunda, surge uma pergunta quase que natural. Será que a fé se esgota aí, nesse mundo interno? A resposta é que essa jornada interior não pode ficar presa. Ela precisa, inevitavelmente, se manifestar no mundo lá fora. É o que a gente chama de fé em ação. E aqui está o ponto de conexão. Uma espiritualidade que é autêntica não pode ser separada da ética do Evangelho. Não é uma fuga da realidade, pelo contrário, é um motor para a ação. Ela tem que se traduzir em atitudes concretas, visíveis. O ponto central é esse fluxo que a gente pode ver em 3 passos. Passo 1, uma vida espiritual autêntica. Isso, sem escapatória, gera frutos, que é o passo 2. E que frutos são esses? Aí a gente chega no passo 3. Amor, compaixão e a busca por justiça no mundo. Um passo leva diretamente ao outro. É uma consequência natural. Mas essa jornada, tanto de interioridade quanto de ação, não foi pensada para ser solitária. Existe uma outra dimensão que é vital: a força da comunidade. Ao contrário de muitas ideias modernas sobre espiritualidade, que a tratam como uma busca puramente individual, a perspectiva cristã é radicalmente comunitária. A jornada é para ser vivida em comunhão, junto com outras pessoas que compartilham a mesma fé. A comunidade, a igreja, funciona como um corpo vivo mesmo. Cada membro tem um papel e ajuda no crescimento dos outros. É nos cultos, nos sacramentos partilhados e também na solidariedade e no apoio do dia-a-dia que a fé individual é nutrida, é fortalecida. Então, a gente viu a jornada interior, a fé em ação e a força da comunidade. Juntando essas 3 dimensões, a gente chega numa pergunta fundamental. Qual é a relevância disso tudo hoje? Por que esse conceito tão antigo ainda importa tanto? Porque não é algo para ser vivido só em alguns momentos. Uma espiritualidade integrada transborda, ela permeia todas as áreas da vida. O jeito de trabalhar, de se relacionar em família, de participar da sociedade e, um ponto crucial hoje em dia, o jeito de cuidar da saúde mental.
E os benefícios são bem concretos. Vários estudos mostram que essas práticas espirituais podem ser uma fonte poderosa de resiliência emocional, de bem-estar psicológico. Em tempos de tanta incerteza, elas oferecem algo que muita gente procura: um senso de esperança, de propósito, uma resposta para as crises existenciais do nosso tempo. E assim, a gente chega a esta síntese. A espiritualidade cristã é a vivência integral da fé. É a união da contemplação com a ação, da interioridade com a comunidade e da ética do dia-a-dia com a busca pela transcendência. Não é uma parte da vida, é o que une todas as partes. E a gente termina com uma pergunta para reflexão que, na verdade, resume tudo o que a gente conversou. Onde é que o mundo interior da contemplação e o mundo exterior da ação se encontram na vida? É justamente na intersecção dessas duas dimensões que a espiritualidade se torna real e, de fato, transformadora.